Bem-vindos! Olha, quem já se aventurou com um aerógrafo sabe que escolher a tinta certa, nossa, pode ser um desafio, né? Com certeza. É tanta opção, tanto nome. Exato. Como é que a gente sabe qual usar para cada projeto? Hoje a gente vai tentar, assim, descomplicar um pouco isso. É uma boa. Temos aqui um guia bem completo do airbrushdoc.com, sabe? Cheio de informação sobre tipo de tinta, marca, dica de quem usa mesmo. A ideia é, bom, extrair o essencial para ajudar a fazer escolhas melhores. É isso aí. Porque assim, não é só a cor que manda, né? A base da tinta, se água, óleo, solvente, Sim, a viscosidade dela, se ela cobre bem ou fica mais transparente, quanto tempo dura, se faz mal para a saúde. Olha, tudo isso muda completamente o resultado. E esse guia que a gente está usando cobre justamente esses pontos. perfeito. Então a nossa ideia aqui é, primeiro, dar uma geral nos tipos de tinta, entender o que cada uma tem de bom e de ruim, talvez. E isso, as características principais. Depois a gente olha um pouco para as marcas que o guia mais comenta, o que cada uma tem de diferente. E no final, claro, pegar umas dicas práticas, uns macetes que o pessoal compartilhou lá. Vamos nessa? Bora lá. Então, começando pelos tipos, acho que a primeira grande divisão que a gente vê é entre as tintas que são à base de água, As mais comuns, talvez. as mais acessíveis para começar, talvez, e do outro lado, as que usam solventes ou são mais, digamos, complexas, tipo o azuretano. Essa briga, sabe, entre a praticidade e a segurança da água contra a durabilidade, o acabamento mais profissional, só que geralmente mais tóxico, dos solventes, isso vai aparecer bastante. Entendi. Então vamos começar pelas mais tranquilas, talvez. A base d'água. O guia chama de watercolors. Pelo que está aqui, são transparentes, bem fluidinhas, né? Isso, baixa viscosidade. Fáceis de diluir e limpar só com água. Parece ótimo para quem está começando ou não quer muita complicação na limpeza. Exato. E aí já entram as acrílicas, que são super populares. Muitas marcas fazem versões específicas para aerógrafo. Elas também, podem ser diluídas com a água ou um redutor específico da marca. Só que aqui tem um pulo do gato importante que o guia menciona. Ah, é? Qual? Para elas ficarem resistentes mesmo, permanentes, precisam de fixação por calor, o tal do heat set. Heat set. Tipo como passar o ferro numa camiseta que a gente pintou? Exatamente isso. Ou usar um soprador térmico, mas com cuidado para não queimar. Só que tem um porém com as acrílicas. Sempre tem, né? Pois é, elas costumam ser mais grossinhas, sabe? Alta viscosidade e secam rápido, rápido demais às vezes. Seca na ponta do aerógrafo enquanto você tá pintando, sabe? Então a dica de ouro do guia é: usou, limpou. Terminou de usar? Para tudo e limpa um aerógrafo na hora. Se não, é dor de cabeça com entupimento na certa. Nossa, boa dica essa. Limpeza imediata, então. Aí o guia fala que tinta para tecido geralmente é acrílica também, né? Tintas a óleo. Pelo que eu lembro, são o oposto na secagem, certo? Totalmente o oposto. A base é óleo ou algum solvente tipo terebintina ou aguarrás para diluir e limpar. E a secagem é a nossa, bem lenta. Isso é bom ou ruim? Depende. É bom porque não tem aquele risco de secar no aerógrafo no meio do trabalho. Mas é ruim porque você tem que esperar um tempão para dar outra camada ou para poder pegar na peça sem borrar tudo. E a cobertura? Depende de quanto você dilui, podem ficar transparentes ou mais opacas. Faz sentido. O guia cita também o gouache. Base de água, parecido com aquarela, mas opaco porque tem branco na mistura. Parece que exige um pouco mais de manha para usar no aerógrafo. É, um pouco mais de habilidade, sim. E tem as tintas para sinalização também, que o guia menciona rapidamente. Base de solvente. E com um alerta de segurança, né? Exato. O guia é bem claro, cuidado. Podem ser perigosas, tem que seguir as instruções do fabricante à risca, usar em lugar arejado, segurança em primeiro lugar, sempre. Com certeza. Falando em tintas especiais, as Candy Colors. Essas são fascinantes. O guia explica bem. O interessante aqui é que não são tintas com pigmento, aquele pozinho de cor, sabe?
São mais como... Corantes? super transparentes. Como assim? Tipo um verniz com cor, mas muito intenso. Elas criam aquele efeito de profundidade, de bala colorida mesmo. Muito usado em customização de carros, motos. Fica lindo. Mas o guia diz que elas são meio temperamentais. Ficam pegajosas depois de secas. Sensíveis. Sim, essa é a pegadinha. Elas precisam obrigatoriamente de um verniz por cima, o Clear Coat. É o verniz que protege e que dá aquele brilho que acende a cor candy. Sem o verniz, a tinta fica meio sem vida e vulnerável. Entendi. Então é um sistema, base candy mais verniz. Exatamente. E a aplicação, olha, é um teste de paciência. Como são muito fininhas, muito transparentes, você precisa de várias camadas. Tipo 8 ou mais. 8? Nossa. Pois é, e tem que esperar um tempinho entre cada camada, por solvente evaporar um pouco, o tal do flash time. Não é para quem tem pressa, definitivamente. Imagino. E tinha uma dica sobre aquecer a peça antes, né? Tinha sim. Aquecer um pouco a superfície antes de aplicar ajuda a tinta a esticar melhor, evita que ela enrugue ou forme aqueles defeitinhos tipo teia de aranha, que o guia chama de crawling ou spidering. É uma tinta que dá um visual incrível, super reflexivo, mas cobra seu preço em técnica e paciência. Ufa. Complicado, mas o resultado deve valer a pena para quem curte. E para fechar essa parte dos tipos, azuretano. O guia coloca elas como... Bom, o padrão hoje em dia na pintura automotiva, né? Muita gente trocou as acrílicas por elas. É o que parece ser a tendência forte, sim. O grande argumento é a durabilidade e, para muitos, o acabamento final. Durabilidade como? A resistência delas é absurda. Contra risco, lasca. Se a manutenção for feita direitinho, dura muito. São tintas que chamam de bicomponentes. Você mistura a tinta com o endurecedor, o hardener, na hora de usar. Ah, tipo uma cola epóxi? Isso, a química é ativada ali na hora, e aí ela seca rápido e fica super dura. A aplicação, dizem, costuma ser mais fácil que a acrílica para conseguir uma boa cobertura. Geralmente uma demão de base e uma de verniz já dão conta. Muita gente ainda dá uma lixadinha de leve com água, o wet sand, antes do verniz para ficar aquele espelho. Legal, mas sempre tem um mas. Nem tudo são flores, né? Tem a questão da mistura, que tem que ser usada na hora, se sobrar perdeu, e a toxicidade. Isso pareceu bem sério no guia. E é muito sério, elas contêm isocianatos. São componentes químicos bem perigosos se inalados. O guia é super enfático nisso. Equipamento de proteção individual de primeira linha é essencial. Máscara com filtro para vapor orgânico, luva, óculos e ventilação. Muita ventilação no local de trabalho. Não é luxo, é obrigação mesmo. Nossa, o acabamento pode ser espetacular, mas não vale a pena arriscar a saúde, né? De jeito nenhum. Ok, então acho que deu para ter uma visão geral dos tipos e fica clara essa tensão. Água versus solvente, facilidade versus durabilidade, segurança versus performance. Agora, vamos dar uma olhada nas marcas que o guia do airbrushdoc.com mais destaca, sem querer fazer um catálogo claro, mas pegando o principal de cada uma. Boa ideia. Ajuda a materializar um pouco. A Golden Artist Colors, por exemplo, é uma marca bem conhecida no mundo das artes plásticas em geral, né? Sim, já ouvi falar. Eles têm linhas acrílicas, base água, que são específicas para aerógrafo, uma opaque e uma transparente. O guia destaca que usam pigmentos de alta qualidade, resistentes à luz. Aquele termo light fast, sabe? Significa que a cor não desbota fácil com o tempo. E o que mais? O legal, segundo a fonte, é que elas já vêm numa consistência boa para usar, sem precisar diluir muito. Isso ajuda a evitar entupimento, o que é ótimo. E são compatíveis com outros acrílicos da Golden. Bacana. E a Iwata Medea. Quem tem aerógrafo Iwata talvez já tenha visto essas tintas. Provavelmente. Eles têm as Comart Colors. O guia descreve como tintas de alta qualidade, não tóxicas, prontas para uso. Cores transparentes e opacas que podem ser misturadas. E para tecido? Aí tem a Medea Textile Colors,
Como o nome diz, foco em tecido, mas o guia fala que serve para couro, madeira, outras coisas também. E vem até com um aditivo interessante chamado lube, Lube? Pra quê? para ajudar a tinta a fluir melhor e evitar que seque na ponta do aerógrafo. Um melhorador de fluxo e umectante, basicamente. Interessante. Falando em coisas diferentes, a Aquaflow parece ter umas propostas bem curiosas. O guia menciona que o foco deles é ser earth-friendly, mais ecológico. É, a pegada deles, sim. Usam acrílicos flexíveis para várias superfícies, mas o que chama mesmo a atenção no guia são duas linhas. A Ilumaer diz que tem alto brilho, boa resistência para uso externo, mas o mais doido, é removível com um gel específico deles. Removível, como assim? Para carro, por exemplo? Imagina, pintar um carro para um evento e depois, puf, tirar tudo. A Laquerol também é removível, só que a base álcool, aí tem que ter cuidado, é inflamável, precisa usar o redutor deles. E essa dá até para lixar e polir. O guia sugere para gráficos temporários em carros. Nossa, que diferente. Tinta removível para carro e eles têm mais alguma coisa? Sim, a Body Air, que é para tatuagem temporária e maquiagem corporal. Bem específico. Bem versátil essa Aquaflow, então. Agora, uma marca que parece ser a queridinha de muita gente, né? Createx Colors. O guia fala bastante dela. A Criatex é um nome gigante no mundo do aerógrafo, sem dúvida. O guia mostra que eles têm linha para tudo quanto é gosto. Opaque, boa para cobrir como base, transparente, cores bem vivas para detalhes, fluorescente, aquele brilho neon, mas óbvio, não dura para sempre, desbota. Perolado, efeito perolado, e iridescente, aquele perolado que muda de tom conforme a luz bate. É muita opção. Muita. E duas linhas se destacam bastante no guia. A Wicked Colors, que são super pigmentadas, transparentes, mas cobrem bem, secam rápido e, segundo eles, dão menos problema de entupir. E a Auto Air Colors. Essa é a grande aposta deles para a pintura automotiva, só que à base de água. O que simplifica, e é compatível com verniz uretano, o que é importante. E tem baixo VOC. O que é VOC mesmo? Esqueci. VOC é a sigla em inglês para compostos orgânicos voláteis. São aquelas químicas na tinta, principalmente nos solventes, que evaporam fácil e podem ser ruins para a saúde e para o meio ambiente. Então, uma tinta com baixo VOC é, teoricamente, mais segura e ecológica nesse aspecto. Ah, entendi. E a Auto Air tem aquela necessidade do heat set com o ar quente para ativar uma propriedade que chamam de self-cross-linking. Basicamente, o calor ajuda as moléculas da tinta a se ligarem melhor entre si, ficando mais resistente. E o bom é que ela serve para pintar quase tudo. Madeira, tecido, metal preparado, plástico, bem versátil. Entendido. Outra marca que o guia cita. Badger. O que tem de especial nela? A Badger aparece com duas linhas principais no guia. A Totally Tattoo, que é uma tinta para tatuagem temporária, só que à base de álcool. O guia diz que dura bem na pele, umas 24 a 72 horas, e é resistente à água, mas faz um alerta importante. Não é recomendada para usar no rosto. Ok, anotado. E a outra? A Spectra Tex são cores acrílicas, base água, bem concentradas, mas já prontas para usar, baixa viscosidade. Servem para tecido, madeira, várias coisas. E não são tóxicas. Certo. E para quem realmente leva a sério a pintura automotiva, customização? House of Color, a HOK. A HOK é referência nesse nicho, né? O guia menciona que artistas renomados, tipo Craig Fraser, recomendam. Eles não vendem só a tinta, vendem o sistema completo. As tintas, geralmente base uretano ou poliuretano, super duráveis, os redutores, os vernizes, até stencils próprios. Sistema completo mesmo. Sim, são conhecidos pelas cores super vibrantes, efeitos especiais e principalmente pelas tintas candy transparentes de alta qualidade. É a linha mais profissional para quem busca durabilidade máxima em carros, motos, capacetes, peças que vão sofrer mais com o uso e o tempo. Entendi. É a escolha para quem quer o top em durabilidade automotiva, pelo visto. Pra gente fechar essa parte das marcas, o guia ainda dá uma pincelada rápida em outras, né? Isso, menciona algumas mais.
A Tempto, com uma linha chamada Body of Art, da Art2, que são tintas base álcool para tatuagem temporária, mas com a vantagem de usar ingredientes aprovados pelo FDA, o órgão regulador americano, mais seguras para a pele. Bom saber. Tem a Liquitex Professional Acrylic Ink. Essa é interessante. São acrílicos líquidos, quase como uma tinta nanquim, sabe? Extremamente fluidos. O guia diz que usam pigmentos super finos, secam rápido, ficam permanentes, resistentes à água e não entopem fácil. Ideal para efeitos tipo aquarela ou até para outras técnicas além do aerógrafo. Parece versátil. E por último, mencionar Etac, que aparentemente agora é da Grish. O guia coloca como tinta de altíssima qualidade, bem comportada, como eles dizem, mas mais caro. Oferecem modificadores para ajustar a tinta do jeito que você quer. Tinham várias linhas como o Private Stock, Edwards FX. Parece ser para quem busca controle total sobre a tinta. Ufa, é marca pra caramba, mas acho que deu pra ter uma ideia do foco de cada uma, né? Sim, deu para mapear um pouco. O ponto principal é, tem opção para todo tipo de uso, de bolso e de preferência. Exato, e agora vem a parte que eu acho mais legal. O que o pessoal que usa essas tintas no dia a dia tem a dizer. O guia do airbrushdoc.com compilou uns comentários, respondeu perguntas, o que a gente pode tirar dessas experiências reais que estão lá. Saem umas coisas bem interessantes daí. Por exemplo, naquela questão da tatuagem temporária. Um usuário lá no site foi bem direto. Falou que o Creatix não serve para a pele de jeito nenhum, porque não deixa a pele respirar direito e é grossa. Já a Totally Tattoo da Badger foi elogiada pela duração. Mas tinha um porém, né? Tinha. A ressalva de que, por ser base álcool, pode irritar um pouco algumas peles. A moral da história que fica é: para pintar pele, o ideal é usar tinta feita especificamente para isso. Não adianta improvisar muito. Faz todo o sentido. Segurança primeiro. E aquele debate que a gente já tocou. Água versus solvente uretano no mundo automotivo. A Altoair, da Createx, contra a HOK, por exemplo. Como isso aparece nos comentários dos usuários? Aí o guia mostra que a discussão é boa e as opiniões se dividem mesmo. Não tem consenso. Quem gosta da Altoair, a base água da Criex, elogia muito poder pintar em lugares fechados, sem aquele cheiro forte e a toxicidade do solvente. Elogiam a limpeza fácil, só com água, e a possibilidade de trabalhar bem com camadas finas, para detalhes. Parece bom, mas e os contras? Outros usuários acham ela mais chata de aplicar do que as uretano, tipo as da HOK. Dizem que as uretano dão aquele resultado super liso e resistente, mais rápido, mais fácil, na opinião deles. Reclamam um pouco da durabilidade da base água em comparação. Mas espera aí. Se a Altoair é menos tóxica, mais fácil de limpar, por que tanta gente ainda prefere as uretano, que a gente viu que são bem mais perigosas? Qual a lógica? É aquele trade-off que a gente falou antes. A durabilidade extrema das uretano, especialmente para peças que vão sofrer muito no dia a dia, como um tanque de moto que pega sol, chuva, gasolina, isso ainda pesa muito para customizadores profissionais. E para muitos, o tipo de acabamento final que a uretano proporciona é considerado superior, mais espelhado. Entendi. É uma questão de prioridade, então. Durabilidade versus segurança-praticidade. Para curar direito. A base solvente, uretano, usa o flash time, o tempo de evaporação entre camadas. A preparação da superfície também muda um pouquinho. O guia até cita uma linha chamada Autoborn, que foi uma tentativa de criar uma ponte, um primer, para usar a Altoair de forma mais parecida com o uretano, mas parece que não pegou muito porque era cara. Interessante essa dinâmica. E o guia traz mais alguma dica geral do pessoal que usa? Alguma pérola? Sim, algumas coisas pontuais legais. A Golden é vista como uma boa opção, acessível e de qualidade. A ETA, que embora cara, é elogiada por fluir super bem direto do frasco, sem precisar mexer muito. E um ponto que vários comentários reforçam e que é crucial: preparar a superfície é tudo. Isso sempre volta, né? Não adianta a tinta ser boa se a base não está pronta. Exatamente. Não adianta ter a melhor tinta do mundo se a peça não está limpa, lixada ou com o primer correto.
Se for pintar plástico, por exemplo, um usuário recomenda usar um primer promotor de adesão específico para plástico. Se for pintar algo muito liso, tipo um quadro branco, alguém perguntou isso lá, a sugestão foi desengordurar muito bem e talvez até dar uma lixadinha bem de leve com uma lixa fina, só para a tinta ter onde agarrar. Boas dicas práticas. E teve aquela sugestão super inusitada da tinta nanquim chinesa, lembra? Essa foi ótima. Um usuário comentou que para quem está começando e vai pintar só em papel, usar aquela tinta nanquim chinesa em bastão, o ink stick, é uma alternativa barata e surpreendentemente prática. Mas tem que preparar na hora, né? Tem. Precisa moer o bastão com um pouquinho de água numa pedra específica, uma técnica que vem da caligrafia japonesa e chinesa, o sumie. E o mais legal foi o que ele disse sobre a limpeza, que é fácil de limpar do aerógrafo, mesmo se secar um pouco e não entope fácil. Nossa, quem diria? Pois é, mas ele fez um alerta importante: usar só o bastão preparado na hora. Não usar a tinta nanquim líquida que a gente compra em pote, porque essa pode ter componentes que não são seguros para pulverizar com o aerógrafo, podem ser tóxicos sinalados. Uma dica bem fora da caixa, né? Totalmente fora da caixa, muito legal. Olha, depois de tudo isso, fica bem claro que não tem uma resposta única, né? Qual a melhor tinta? Depende. Depende muito. Do que você quer fazer, onde vai pintar, quanto tempo quer que dure, quanto quer gastar, qual sua experiência e até da sua preferência pessoal pelo jeito de trabalhar com cada uma. Experimentar parece ser parte fundamental do processo. Com certeza. O Gui até menciona uma enquete rápida que fizeram no Facebook deles. Mas como você disse, com pouca gente respondendo para ser algo definitivo. Creatix e Altoair foram as mais citadas entre quem respondeu lá. Mas é só uma amostra pequena. Exato. É muito pessoal mesmo. Bom, acho que conseguimos dar uma boa geral nesse universo complexo das tintas para aerografia, hein? Se a gente fosse recapitular rapidinho, os pontos-chave para pensar na hora de escolher seriam: primeiro, qual a superfície? É tecido, metal, plástico, pele, papel? Fundamental. Segundo, que acabamento você busca? Opaco, transparente, brilhante, metálico, aquele efeito candy. Terceiro, quanta durabilidade você precisa? É algo temporário, para decoração interna ou para aguentar sol e chuva anos a fio? Importante pensar nisso antes. Quarto, qual a facilidade de uso e limpeza que você prefere? Base água geralmente ganha aqui, na praticidade. E quinto, talvez o mais importante, quais os riscos e cuidados com segurança e toxicidade, especialmente se for usar tintas com solventes fortes ou uretanos. Perfeito, acho que esses 5 pontos cobrem bem. E reforça aquilo: não existe a melhor tinta universal. Existe a tinta mais adequada para aquele trabalho específico e para a pessoa que está fazendo. Se a gente conecta isso tudo, né, essa variedade enorme de opções que o guia mostrou, ela reflete o quão versátil e cheia de possibilidades a aerografia é. Pode ser arte, pode ser hobby, pode ser profissão. Verdade. Então, no fim das contas, escolher a tinta é uma decisão técnica, claro, mas também muito pessoal e que afeta tudo. Como você aplica, o resultado final, quanto tempo seu trabalho vai durar e, fundamental, a sua segurança durante o processo. Exatamente. E sabe o que eu fiquei pensando agora, para a gente fechar com uma provocação? Além de todas essas características técnicas que a gente discutiu, base, secagem, toxicidade, etc., será que o próprio processo de trabalhar com cada tipo de tinta não influencia a criação de uma forma mais sutil? Como assim? Pensa na paciência que as múltiplas camadas da tinta candy exigem, na agilidade que a secagem rápida da acrílica te força a ter, no ritual de segurança quase cirúrgico que a tinta uretano demanda. Será que essas exigências do material não acabam moldando não só o resultado final, mas a própria experiência, o ritmo, talvez até a expressão de quem está ali criando? Nossa, boa pergunta. A relação entre o material e o processo criativo em si. Fica aí a reflexão, né? Sobre essa dança constante entre o artista, a ferramenta e o material. Ótima reflexão para a gente terminar essa conversa.
Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento e por desbravar esse guia denso com a gente. Eu que agradeço o papo, foi ótimo. E a todos que acompanharam a gente nessa exploração, muito obrigado e até a próxima.